Fala galera, saudações alvinegras e abraço glorioso a toda essa nação, juntos e embolado pelo fogão. Mais um RB em minutos aqui, vamos tentar falar um pouquinho sobre essa discussão, incide ou não os 20% sobre a receita de venda de jogadores para pagamento da RCE. É uma discussão que já tem acontecido já há algum tempo, já vem acontecendo há algum tempo, mas agora no Botafogo ficou mais transparente, mais claro para todo mundo, porque o Botafogo anunciou a venda do Jefinho e, consequentemente, o Botafogo virou alvo até de ações e que, nesse sentido, tem uma decisão favorável em primeira instância a ter, sim, o recolhimento dos 20% sobre a venda do Jefinho. Obviamente que isso cabe recurso ainda, eu não sou advogado, mas isso é uma coisa que eu já previ, aliás, muita gente já previa no mercado com relação a isso. Existirão outras vendas, como é o caso próprio do André e do Vasco, depois nós vamos ver também, mas isso tudo é fruto ainda de uma legislação que não, na minha opinião, que não deixa claro, apesar de estar escrito na lei da SAF, os 20%, não deixa claro se essa receita incidiria ou não os 20% da RCE. Porém, antes de falar nisso, não deixa de nos seguir, de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e escute aí o nosso patrocinador OneXBet. One aim. One action. One chance. OneXBet. Bom, dito isso, mais uma vez, não deixe de inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário. Se depois no final você não gostar do conteúdo, você tira o like, não tem problema nenhum. E deixa aqui nos comentários que você não gostou, porque não gostou. Se gostou, também deixe seus comentários. A ideia aqui é trazer informação, nesse caso, eu vou trazer a minha opinião sobre esse tema. E aí é uma coisa que vai ser discutida ao longo dos próximos meses, com certeza, e é uma coisa que não está clara. Eu vou explicar para vocês claramente por que eu acho que os 20% da venda de jogadores pode incidir os 20% para a RCE. E por que em outros casos não? Eu vou explicar para vocês, acho que vocês vão entender. Vou tentar ser didático, tentar fazer passo a passo, esclarecendo exatamente o que eu entendo como a sequência lógica para vocês entenderem por que existe o risco, sim, do Botafogo ter que pagar, e no final eu dou o meu entendimento. Primeira coisa de tudo, vamos aos fatos, vamos à lei. Lá na sua seção 4, né, das obrigações da sociedade anônima do futebol, lá no artigo 10º, diz assim: o clube ou pessoa jurídica original é responsável pelo pagamento das obrigações anteriores à constituição da Sociedade Anônima do Futebol, por meio de receitas próprias e das seguintes receitas que lhe serão transferidas pela Sociedade Anônima do Futebol quando constituída exclusivamente. Aí, inciso 1, por destinação de 20% das receitas correntes mensais auferidas pela Sociedade de Futebol. Tá, conforme vocês podem ver, está achurado, conforme plano aprovado pelos credores, nos termos do artigo 1º, do inciso 1º do artigo 13º dessa lei. Bom, aqui já deixa claro uma coisa chamada receitas correntes mensais. Porém, ela não menciona, ela não fala o que é receitas correntes, qual é o significado, qual é o entendimento da lei com relação ao que seria receitas correntes. E aí, quando você vai tentar buscar, como ela não tem nada escrito, e vocês vão verificar que na parte fiscal existe uma coisa clara em relação a esse negócio da receita de venda de direitos esportivos dos atletas, fica um vácuo, porque ela fala sobre as receitas correntes mensais. Nas discussões que tem havido sobre balanço, sobre gestão, não se fala, e aí de forma gerencial, de receitas recorrentes e receitas não recorrentes. E no caso de receitas recorrentes, não correntes, né, não se inclui as receitas de venda de jogadores. Talvez essa seja uma confusão grande, né, tanto para o aspecto jornalístico, como no aspecto mesmo de entendimento legal. Os próprios juízes, né, advogados, né, e pessoas do meio terão essa dificuldade. Porque uma coisa, quando você fala de receitas correntes, você tem que dizer exatamente do que se trata a receita corrente. Né? E você vai ver que na parte fiscal, eles tratam exatamente disso de maneira separada,
que eu acho que é o que seria o ideal para esclarecer isso tudo. Mas aí eu fui buscar, fazer o seguinte, bom, o que seria uma receita corrente? Aí eu busquei, só achei esse conceito de receita corrente no aspecto tributário. Quando você vai no aspecto tributário, né, sob o prisma da legislação federal, da Receita Federal, ela diz o seguinte: receita corrente é o somatório das receitas tributáveis de contribuições patrimoniais. Aí fala sobre várias indústrias, né, provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinado a atender às despesas classificáveis em despesas correntes. São as que aumentam a disponibilidade, afetando positivamente o patrimônio líquido. São conceitos contábeis, conceitos fiscais, conceitos de negócio que estão misturados aqui nisso tudo. Mas o que quer dizer isso aqui? Amigo, é tudo que você receber que aumentou o seu patrimônio. Imagine que você pensa no seu patrimônio, que você recebeu você vendeu alguma coisa, vendeu um carro, vendeu uma casa, vendeu um par de tênis, vendeu uma roupa, vendeu qualquer coisa, e você recebeu essa receita. Esse é um dinheiro que serve de base, essa receita, ela é base de cálculo para incidência de impostos, alguns impostos específicos. Mas, dito isso, o que acontece? Especificamente, isso é para federal, é para impostos federais, e não para a RCE, que é um caso atípico das SAFs. É uma coisa que foi criada especificamente para atender a SAFs. E aí, isso ainda fica muito mais claro, que eu vou tentar deixar claro para vocês agora, quando a gente vai para o aspecto fiscal da própria SAF. Olha que interessante. Lá no seu artigo 32, a lei da SAF deixa claro qual é a base de cálculo para pagamento de impostos. Olha que interessante. Artigo 32, nos 5 primeiros anos calendários da Constituição da Sociedade Anônima de Futebol, ficará ela sujeita ao pagamento mensal e unificado dos tributos auferidos no parágrafo 1º do artigo 31 desta lei, a alíquota de 5% das receitas mensais recebidas. Receitas mensais recebidas são todas as receitas. Ela não faz distinção. Ela fala das receitas mensais recebidas, todas. Quando vai no parágrafo 1º, aí ela fala o seguinte: para fins do disposto no caput desse artigo, apenas desse artigo, considera-se receita mensal a totalidade das receitas recebidas pela Sociedade Anônima de Futebol, inclusive aquelas referentes a prêmios e programa de sócio-torcedor. Ela deixa claro que são todas. Coloca uma vírgula e fala, excetuadas as relativas à cessão dos direitos desportivos dos atletas. Aqui ela deixa claro que não faz parte da base de cálculo essa receita de venda de jogador. Então, assim, nesse caso, ela deixa claro e fala que a incidência é de 5%. Então, ela tem um parágrafo que ela normatiza, ela deixa claro para quem for recolher, para os clubes de futebol, para as SAFs, qual é a base de cálculo que ela tem que recolher. No parágrafo seguinte, ela diz o seguinte: a partir do início, no parágrafo 2º, a partir do início do 6º ano calendário, ou seja, depois de 5 anos da constituição da Sociedade Anônima de Futebol, a TEF, o imposto incidente, incidirá a alíquota de não mais 5%, mas 4% da receita mensal recebida, compreendendo os tributos referidos no parágrafo 1º, no artigo 31 dessa lei. Aí ela volta a botar, inclusive as receitas relativas à cessão de direito esportivo dos atletas. Ou seja, ela simplesmente, no caso da legislação tributária, ela deixa claro qual é a base de cálculo e se incide ou não em cima das receitas de venda de jogador. Para poder dar um fluxo de caixa maior, no meu entendimento, o legislador, quando quis fazer aquilo, diz o seguinte: olha, como no início vocês vão precisar vender jogador, essa é uma receita importante para poder gerar capital de giro, para você girar a SAF, ela ser sustentável, vamos dizer dessa maneira, durante 5 anos, eu vou te cobrar 5%, mas vou tirar da base de cálculo essa receita. Mas a partir do 6º ano, eu vou incluir essa receita novamente de venda de jogador, mas vou reduzir a alíquota para 4%. Ela deixa claro, normatizado, e ainda diz depois, numa outra parte, que qualquer coisa, ato normativo, vai ser definido, esclarecido pela própria Receita Federal. O que deixa claro, exatamente, não vai haver controvérsia com relação a isso. Voltando lá para a RCE, isso não tem.
ela fala de receita corrente, e se receita corrente é tudo. Aparentemente é tudo. Pode fazer, o que muitos estão fazendo é uma associação dessa base de cálculo da receita, da base de cálculo da receita tributável para imposto, que vai ser cobrado para as SAFs, e diz que é a mesma coisa para a RCE. E não são coisas diferentes. A RCE não existe em lugar nenhum que não seja para esses casos específicos do futebol, porque está normatizado e está na lei, está legalmente escrito, está descrito como deve ser feito. Nesse caso, se isso for colocado lá, qual é o lado ruim? Esses 20%, por hipótese, da venda do Jefinho. Considerando que a gente vai receber 60% de 10 milhões de euros, seriam 60 milhões, 6 milhões de euros, 20% disso, ou seja, 1,2 milhões de euros, né, deveriam ser entregues à RCE para pagamento dos credores. 1,2 milhões de euros, mais ou menos 5,60, 6, já vai dar aí uns 7 milhões e meio, quase 8 milhões de reais, talvez um pouco menos, 7 milhões de euros, 7 milhões de reais mais ou menos, que deveriam ser depositados para pagamento de dívidas com base no que foi acordado com os credores. Qual é o lado ruim? Isso tira recursos, no primeiro momento, para novos investimentos, e o lado bom, liquida a dívida mais rápido para o clube. Então, precisamos sempre estar preocupados com os dois extremos, né? Olha, a gente precisa de recursos para poder fazer investimentos no clube, mas também precisamos quitar a nossa dívida, em especial essa dívida trabalhista e civil, no caso que consta na RCE. Então, deixando claro aqui o entendimento, depois de tudo que eu coloquei aqui, minha opinião pessoal, haverá problemas, como já está ocorrendo, de entendimento e de criação de uma jurisprudência relativa a isso. É um problema de segurança jurídica? Claro, é um problema de segurança jurídica. A lei deveria já estar prevendo isso para evitar esse problema de insegurança jurídica. Mas, no meu entendimento, pelo que está na lei, o risco é muito provável que os juízes tomem decisões favoráveis aos credores e aos advogados contra as SAFs, no sentido de que a SAF deve pagar também 20% da venda do jogador. É uma opinião pessoal minha. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Independente se a gente entende que é bom ou que é ruim, eu estou colocando as duas pontas desse problema. Primeiro, você tira dinheiro de investimentos do clube se o dinheiro foi investido no clube como pretende ser feito. E você também liquida a dívida do clube mais rápido, né? Então, quando você faz esse pagamento, mais rápido você paga a dívida, mais rápido você sobra recursos, né, para investimentos futuros. Não agora, mas lá na frente. Mas nisso tudo, o que eu acho que vai acontecer no final do tudo, que aí isso é uma outra história, um outro vídeo, é a recuperação judicial. Por isso que eu entendo que o Botafogo, através do John Texel, vai solicitar ao clube que peça recuperação judicial de uma forma que organize esse entendimento e que crie, através do manto protetor da recuperação judicial, proteja da insegurança jurídica e que defina claramente, através dessa recuperação judicial, que esse tipo de problema, esse tipo de insegurança crie problema no fluxo de caixa do Botafogo. Repito, não é uma coisa nova, todos já sabiam. O business plan deveria estar previsto o pagamento disso, na minha opinião, porque não tem absolutamente nada, nunca teve que garantisse isso, né? Vai continuar havendo decisões favoráveis aos credores em relação à venda de jogadores, independente de qualquer coisa, mas eu acho que os argumentos que vão ser utilizados, frágeis, na minha opinião, se utilizarem esse argumento do aspecto fiscal, do artigo 32, para mim é um problema. Então, eu espero que tenha ficado claro. Minha opinião é esta. O RCE incide sobre venda de jogadores com base na legislação atual, sem normatização, sem nenhuma norma, sem nenhum esclarecimento. Ela não deixa claro que receita de venda do jogador não incide os 20% da RCE. Se ela não deixa claro, ela incide. Diferentemente da tributária, que tira nos primeiros 5 anos e depois volta a incidir nos próximos, a partir do 6º ano em diante. Tá bom, pessoal? Deixa um comentário, seu like. Nas próximas lives a gente vai comentar mais sobre isso, falar um pouco mais. Não deixe de deixar seu comentário, sua conclusão, se você concorda ou discorda. Mas acho que é importante a gente saber disso, estar atento a esse negócio e não apenas falar com base no que a gente... Óbvio, todo mundo aqui
quer o melhor para o seu clube, mas, na verdade, a gente precisa entender o que está escrito na legislação e não o que a gente entende que seria o melhor para o clube, e depois a gente vai ver o que é melhor para o clube. Tá bom, gente? É isso. Fique com Deus, uma boa semana. Fui!